Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho um irmão que é um pouco mais velho do que eu, quase 2 anos mais velho do que eu. E todo mundo aí que está me assistindo, que tem irmãos mais ou menos da mesma idade, como eu tive durante a minha infância, sabe o que eu estou falando, né? Irmãos da mesma idade brigam pelas coisas mais banais, pelas coisas mais esdrúxulas da vida. Né? Eu e meu irmão, por exemplo, ali nos nossos 6, 7 anos de idade, nós chegamos a brigar por causa de um cachorrinho imaginário. Meu irmão disse que tinha um cachorro imaginário, começou a puxar, né? E eu fiquei animado, porque era mais novo, tudo que ele fazia eu queria repetir, né? Eu queria reproduzir. E eu disse, não, eu também tenho um cachorro imaginário. E comecei a puxar meu próprio cachorro imaginário. Foi quando meu irmão roubou meu cachorro imaginário. E, obviamente, eu com 6 anos chorei desesperadamente, porque foi o único cachorrinho imaginário que eu tive em toda a minha vida. Mas por que está contando essa história? A gente tem que colocar na cabeça que Estados Unidos e União Soviética são como dois irmãos que brigam pelas coisas mais banais, mais esdrúxulas, como, por exemplo, um cachorrinho imaginário. Os norte-americanos fizeram o Plano Marshall em 47, o plano para a ajuda econômica da Europa. A União Soviética, como irmão mais novo, vai dizer, então tu fez Plano Marshall? Tu fez o teu próprio cachorrinho imaginário? Então nós também vamos fazer o nosso cachorrinho imaginário. Nós vamos fazer a versão soviética do Plano Marshall. Nasce em 1949 o que a gente chama de Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua, que é a mesma coisa que o Plano Marshall. A União Soviética estava disponibilizando uma mascada, uma quantia em dinheiro, para os países europeus se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial. Esses países europeus que recebessem dinheiro da União Soviética ficariam atrelados, dependentes, né, ou interdependentes da economia soviética, garantindo a influência socialista nesses países. Então, olha a relação que eu estou fazendo com vocês. Um fez um plano econômico para a manutenção do capitalismo, o outro vai fazer um mesmo plano econômico para a manutenção do socialismo. Então, nasce a versão soviética do Plano Marshall em 49. Né? Países do leste europeu, que estavam sob o domínio soviético, né? No leste da cortina de ferro, vão receber esse dinheiro. Ah, vocês fizeram OTAN aí nos Estados Unidos, né? Vocês fizeram a Organização do Tratado Atlântico Norte, um instrumento militar capitalista? Então nós da União Soviética vamos fazer o Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa que a OTAN. Um dispositivo militar de ajuda mútua, só que a versão soviética. Esse Pacto de Varsóvia, que seria a OTAN soviética, nasce em 1955. Diferente da OTAN, que existe até os dias de hoje, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido em 1991 com o Acordo de Minsk. Então, vocês fizeram uma invenção, um cachorrinho imaginário, então nós também vamos fazer a nossa versão, o nosso cachorrinho imaginário. Então, é o Tratado de Amizade e Cooperação, inicialmente composto por Albânia, Alemanha Oriental, né? Alemanha Socialista, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia. Tchecoslováquia que não existe mais, né? Agora é República Tcheca e Eslováquia. Continuando aqui. Corrida armamentista. Nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, de quem iria influenciar mais áreas geográficas, de quem queria expandir mais o seu sistema ideológico, se era o sistema ideológico capitalista, se era o sistema ideológico socialista. Na luta, na disputa, a construção de armas é algo fundamental. Porque quem possuir ou quem construir a maior e mais potente arma vai conseguir intimidar o seu opositor, vai conseguir intimidar a potência oposta. Então ocorre, logo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 45, uma corrida armamentista. Quem sai na frente da corrida armamentista? Os Estados Unidos. Porque o projeto Manhattan, o projeto que criou a bomba atômica,
né, deu ok para o presidente Harry Truman já na Conferência de Potsdam, dizendo: nós temos a bomba atômica, vamos lançá-la no Japão, mesmo sabendo que o Japão já está quase rendido. Né? Por que o Harry Truman lançou a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Por que o Harry Truman e os Estados Unidos resolveram demonstrar a sua potência atômica, a sua bomba atômica? Para intimidar a União Soviética, para dizer que os Estados Unidos tinham a arma maior. Né? Em 1949, os soviéticos vão produzir a sua primeira bomba atômica com transferência de informações sigilosas de dentro do governo americano para o governo soviético. Quem que passou essas informações dos Estados Unidos para a Rússia? Um casal, o casal Rosenberg. Julius e Ethel Rosenberg era um casal judeu, né, russo, que vivia nos Estados Unidos, e eles foram executados, eles foram condenados à morte em 53 por transferir as informações para a União Soviética de como se fabrica uma bomba atômica. Durante muitos e muitos anos, ficou uma pulga atrás da orelha. Será que o casal Ethel e Julius Rosenberg realmente, né, de verdade, passaram as informações para a União Soviética? Até hoje não se sabia. Recentemente, Vladimir Putin abre uma série de documentos da Guerra Fria que demonstram que sim, Ethel e Julius Rosenberg realmente fizeram um trabalho de espionagem impecável e transferiram essa tecnologia para a União Soviética, que vai construir a sua primeira bomba atômica em 49. 3 anos depois, em 1952, os norte-americanos vão dar uma notícia ao mundo. Nós fabricamos uma bomba ainda mais poderosa que a bomba atômica. Nós produzimos agora a bomba H, a bomba de hidrogênio. 1 ano depois, em 1953, a União Soviética vai chegar para o mundo e vai dizer: olha aqui, ó, nós também construímos a nossa bomba H, a nossa bomba de hidrogênio. E nessa corrida de quem fabricava a maior arma, a maior bomba, para intimidar uma nação, uma potência a outra, eles vão constituir um arsenal atômico com uma capacidade de destruir, inclusive, o planeta Terra, gente. Tá? Só a União Soviética fez explosão de mais de 900 bombas atômicas como teste. Isso é a União Soviética. Os Estados Unidos fez mais de 2.000 testes atômicos com explosões atômicas no mundo. Né? Sem falar outros países, né? A Índia, por exemplo, fez um teste, o Paquistão. Então, esse é o lado péssimo da Guerra Fria, tá? Se é que ele tem um lado positivo. Aqui nós temos uma imagem, né, de um míssil balístico composto por uma ogiva nuclear. Bloqueio de Berlim. Olha só, vou mostrar um mapa para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo a cidade de Berlim? A cidade de Berlim está inteira dentro da Alemanha socialista, da Alemanha Oriental. Nós vemos aqui a divisão da Alemanha, estão vendo? A Alemanha da direita, em rosa, é a Alemanha Oriental, a Alemanha socialista, e a Alemanha em cinza, à esquerda, é a Alemanha capitalista, a Alemanha ocidental. Agora, a cidade de Berlim, a capital, ela está inteiramente dentro da RDA, da República Democrática da Alemanha, a Alemanha socialista. Agora, percebam que a capital também tem uma divisão interna? Sim, a capital também se divide, assim como a Alemanha se divide em 2. A capital Berlim também se divide em Berlim socialista e Berlim capitalista. O muro de Berlim fica onde, gente? Gente, olhem Berlim. Toda a circunferência de um lado da Berlim, a Berlim capitalista, fica o muro de Berlim. Ou seja, o muro de Berlim não é algo reto que divide uma área da outra. O muro de Berlim faz toda a circunferência no lado capitalista da capital. Aí o Joseph Stalin queria dominar toda a Berlim, queria dominar toda a capital. E ele chegou e disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar as tropas soviéticas, as tropas socialistas, cercarem a cidade de Berlim. E eu vou tentar, né, evitar que os capitalistas levem mantimentos para o lado capitalista da Berlim. Né? Então, ao cercar Berlim, ele queria que os capitalistas abrissem mão de Berlim capitalista, né? Que o bloco capitalista do mundo abrisse mão da capital, da sua área, da capital Berlim.
né? E ele vai promover o que a gente chama de Cerco de Berlim, impedindo que mantimentos como medicamentos, como roupas, material de construção, água, alimentos chegassem até ao lado capitalista de Berlim, certo? Ele queria minguar o lado capitalista de Berlim até que os capitalistas abrissem mão. Só que os ingleses e os franceses e os norte-americanos disseram não. Nós da França, nós da Inglaterra e nós dos Estados Unidos, nós capitalistas, nós não desistimos dos nossos parceiros. Então nós vamos enviar aviões de 2 em 2 segundos para lá, para enviar mantimentos. E eles vão fazer o que a gente chama de corredor aéreo. Gente, a cada 2 segundos saía um avião de algum lugar do mundo e desembarcava em Berlim. Depois de 2 segundos, esse avião subia e entrava outro avião. 2 segundos não, gente, 2 minutos, tá? De 2 em 2 minutos, um avião descia e subia. Um avião subia e descia. Para quê? Para poder garantir o abastecimento da capital, Berlim, né? E que sob domínio capitalista. Tá? Vamos dar uma olhadinha nessas informações aqui então, gente. Stalin bloqueia a entrada de mantimentos em Berlim Ocidental, a Berlim capitalista. E começa um esforço de Estados Unidos e Inglaterra para enviar aviões de 2 em 2 minutos para enviar e abastecer esta região. Isso vai servir como uma propaganda para o sistema capitalista. Nós não desistimos dos nossos parceiros. Vem para o mundo capitalista. Abandone o socialismo, porque nós, capitalistas, nós não desistimos dos nossos parceiros. 11 meses depois do bloqueio, Stalin percebeu que o bloqueio dele não ia dar certo, que o mundo capitalista não ia desistir de Berlim, né? E ele resolve desfazer o cerco. E isso vai contabilizar como uma vitória para o sistema capitalista. Perfeito, gente? Aqui nós temos algumas imagens também que demonstram de onde que partiam esses aviões que abasteciam Berlim. Então nós temos em Hamburgo, em Hannover e Hessen, né, os principais aeroportos onde saíam esses mantimentos que levavam, né, e abasteciam Berlim. Aqui é a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, agora nós vamos começar a tratar um pouco, gente, da segunda fase da Guerra Fria. A segunda fase da Guerra Fria, que se estende de 53, a morte do Stalin, até 79, quando ocorre a crise do petróleo internacional, né, e o início da crise no mundo socialista. Nós temos aqui, então, essa segunda fase. A primeira fase a gente chamou de Guerra Fria Clássica. Essa segunda fase nós vamos chamar de coexistência pacífica. Por quê? Porque ela se caracteriza por uma reaproximação entre os blocos capitalista e o bloco socialista. Ou seja, a reaproximação entre a União Soviética e Estados Unidos. Essa é a principal característica da coexistência pacífica, a possibilidade das duas potências coexistirem no mesmo planeta sem precisar se matar. É também chamada de détente, tá? Ou coexistência pacífica. 1953, morre o grande chefe de Estado da União Soviética, o Joseph Stalin. E quem vai assumir alguns anos depois? Um ucraniano da Crimeia, o Nikita Khrushchev, certo? O novo chefe de Estado. Quando Nikita Khrushchev recebe o governo da União Soviética para comandar, ele vai olhar para o governo e vai dizer: caraca, mano, esse governo tá uma porcaria. Muita centralização, né? Pouco alívio, né? Desenvolvimento cultural baixo, liberdade de expressão pequena, populações oprimidas. Vou ter que mudar isso. E o Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização da União Soviética. Ou seja, ele vai desfazer a administração imposta por Stalin no período anterior, fazendo uma descentralização administrativa, dando maior autonomia para, né, os estados satélites, as regiões da Rússia, vai começar a estimular a produção de bens de consumo, vai começar a dar uma certa liberdade cultural e liberdade de pensamento. Gente, não é uma coisa assim, meu Deus, que maravilha, o Nikita Khrushchev, ele vai liberar geral, a galera vai ter liberdade de expressão. Não é isso. Ele vai aliviar o cinto, ele vai dar uma desapertada nesse cinto que vinha sendo muito apertado, muito opressor por parte de Joseph Stalin. Tá? E vai promover principalmente uma reaproximação
com o bloco capitalista, com os Estados Unidos. Inclusive, uma das coisas mais bacanas da Guerra Fria é a instalação do telefone vermelho. Né? Após a crise dos mísseis, vai ser instalado um telefone vermelho, um telefone fica no Kremlin, né? Sede do governo socialista, e outro telefone vermelho fica na Casa Branca, sede do governo capitalista norte-americano. E aí, toda vez que os chefes de Estado tiverem uma treta, em vez de irem para a mídia e se ameaçarem, eles podiam pegar o telefone e resolver no telefone, num papo direto. Perfeito? Dizem os especialistas que o telefone vermelho existe até hoje, tá? Eu acredito que existe. Bom, nos Estados Unidos, enquanto na União Soviética entrou Nikita Khrushchev, os Estados Unidos, de 52 a 1960, vai se tornar presidente dos Estados Unidos, eleito pelo Partido Republicano, o general Eisenhower, o famoso general Wick. General Eisenhower foi nada menos, nada mais, nada menos que o general máximo, o general supremo das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ele comandava as forças militares inglesas, francesas, canadenses, australianas, americanas, brasileiras. Ele era o comandante máximo dos aliados na Segunda Guerra Mundial e agora, em 52, se torna presidente dos Estados Unidos, né, pelo Partido Republicano. E aqui começa, gente, na década de 50, uma histeria anticomunista. Né? Uma coisa assim muito louca contra o comunismo, a perseguição ao comunismo. Uma dessas perseguições aos comunistas, dentro do território norte-americano, foi desempenhada por esse cidadão aqui que está na foto. Ele era um senador norte-americano chamado Joseph McCarthy. E o Joseph McCarthy, que era senador americano, começou a se perguntar no Congresso: o que adianta nós, senadores, liberarmos uma verba federal, uma grana grandíssima, né, uma grana muito em grandes proporções, para o governo perseguir e anular o socialismo mundo afora, se aqui dentro dos Estados Unidos está cheio de comunista? Se aqui dentro dos Estados Unidos está cheio de inimigo interno? É preciso não só gastar dinheiro para perseguir o socialismo da fora, mas é preciso nós olharmos para esse inimigo interno. Cidadãos norte-americanos que são comunistas. E ele vai começar a verdadeira caça às bruxas, através do FBI, né, a Polícia Federal Norte-Americana, que fazia investigação de quem era de tendência socialista, de quem não era. Essas pessoas eram investigadas pelo FBI e eram, depois eram acusadas ou inquiridas pelo Senado norte-americano. Sabe quem que era o aliado do Joseph McCarthy? O Walt Disney. Para a decepção da galera que gosta dos filmes de Walt Disney. O criador dos desenhos e do parque de Walt Disney era um X9. Ele entregava para o FBI, no meio artístico norte-americano, a qual ele estava inserido, aquelas pessoas que falavam de socialismo, aquelas pessoas que não falavam de socialismo. Certo? Então aqui nós temos o que a gente chama de macartismo, ou caça às bruxas. Uma consequência da histeria anticomunista, a perseguição ao inimigo interno, ou aqueles que eles chamavam de anti-americanos, tá? Caso Rosenberg, já falei para vocês, Julius e Ethel Rosenberg, que foram executados em 1953 por, ao serem acusados, foram executados a partir de uma acusação de terem transferido as informações da bomba atômica para a União Soviética, tá? Uso de propaganda ideológica. O Walt Disney também vai fazer muito desenho anticomunista, como, por exemplo, o Pato Donald. O Pato Donald, gente, ele é um Marine. Ele é um marinheiro do exército norte-americano. Claro que ele foi feito para propaganda da Segunda Guerra Mundial, mas ele vai continuar sendo utilizado no contexto da Guerra Fria. O Capitão América, então muitos desenhos, muitos gibis são feitos e produzidos para fazer a propaganda anticomunista. Agora, há uma propaganda pró-socialismo também. Olha só que interessante que eu vou dizer para vocês. Já ouviram falar dos Smurfs? Já viram falar dos Smurfs? Aqueles bonequinhos azulzinhos do desenho, que depois virou filme, os Smurfs? Os Smurfs compõem uma comunidade socialista. Os Smurfs não são todos iguais? Azuis de chapeuzinho branco? Eles não vivem numa casa que é um cogumelo, todos do mesmo tamanho? Cada um tem uma função, um é o Smurf ferreiro, outro é o Smurf cantor, outro é o Smurf marceneiro.
E o papai Smurf, o líder dos Smurfs, o chapeuzinho dele é branco? Não, o chapeuzinho do papai Smurf é vermelhinho, vermelho do comunismo. Então os Smurfs, eles são uma comunidade socialista. Isso é uso de propaganda ideológica, gente. Isso é uso de propaganda ideológica, tá? E os Smurfs tinham que lutar contra quem? O capitalismo selvagem, né? O capitalismo selvagem, o Gargamel. 1961, mais precisamente, em agosto de 1961, nós vamos ter a construção do Muro de Berlim. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem do Muro de Berlim para vocês. Tenho, olha aqui a imagem do Muro de Berlim. Para vocês compreenderem, vocês estão em casa me assistindo. Por que construíram o Muro de Berlim e quem construiu o Muro de Berlim? Imagina que tu saiu de um jogo de vôlei, ou de um jogo de futebol, ou de um jogo de handball, num calor do inferno, suando e com uma sede do cão. E aí tu só vai ver uma lata de refrigerante, aquele refrigerante que eu não posso dizer o nome, sabe? Aquele bem comum, né? Agora tu imagina aquela lata de refrigerante, né? Suando por fora de tão gelado. Agora tu imagina ela abrindo esse refrigerante. Imaginaram? Agora tu imagina eu jorrando esse refrigerante num copo cheio de gelo. E aí tu saiu do jogo de handball, de futebol, de vôlei, suado com sede, tu pega aquele copo de refrigerante, né? Aquele copo de refrigerante preto, sabe? E tu toma tudo, né? Garanto que vocês que estão me assistindo devem até ficar com vontade de tomar refrigerante. Né? Agora tu imagina que não tem refrigerante onde tu vive. Mano, tu vai embora. Imagina tu não ter um tênis da marca que tu quer. Imagina tu não chegar numa loja e comprar roupa no estilo que tu quer. Né? Então, viver no mundo socialista era algo desagradável. No mundo capitalista tinha refri, tinha tênis de marca, tinha roupa, né? Tinha mercado. Então as pessoas começaram a fugir do mundo socialista, começaram a fugir de Berlim socialista e começaram a fugir para Berlim capitalista. Por quê? Porque tinha refrigerante, porque tinha a possibilidade de comprar tênis importado. Né? Agora, tu imagina que a população está fugindo do mundo socialista, que os soviéticos dizem ser perfeito, o mundo perfeito, e está indo para o mundo capitalista. Ou seja, esta fuga populacional está demonstrando que o socialismo não é tão perfeito assim e que as pessoas preferem viver no mundo capitalista. Isso se torna uma propaganda negativa para os socialistas, que resolvem isso como? Resolvem isso como? Trancando o mundo socialista e impedindo as pessoas de fugirem para o mundo capitalista, com a construção de um grande muro que separa a capital alemã, Berlim Ocidental, da Berlim Oriental. Tá? Nessa fotografia aqui, você consegue identificar qual é o lado capitalista e qual é o lado socialista? Qual que é o lado que tem liberdade de expressão? Que as pessoas podem passear livremente, como tem uma pessoa com um cachorro ali, ó. Onde as pessoas podem pintar o muro e expressar sua arte, seu pensamento livremente. É o lado capitalista democrático. Agora, qual que é o lado que tudo tem a mesma cor? E tem uma tropa do exército vigiando, impedindo as pessoas de chegarem perto do muro. Deu para perceber qual que é a diferença? Então, o mundo socialista é o mundo que está ao lado esquerdo do muro. E o mundo capitalista é o mundo que está ao lado direito do muro. Tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade uma vez na vida de irem a Berlim e verem o que ainda resta de intacto desse muro, vão, porque é fantástico. Vamos voltar lá então. 1961, então, nós temos a construção do Muro de Berlim, mais precisamente em agosto de 1961. Uma curiosidade, o muro foi construído todo em uma noite, viu, gente? Claro que não a altura, né? Não foi construído em altura, mas a base do muro foi construída completamente em uma única noite, separando famílias por anos. 1962, crise dos mísseis em Cuba. Vou pedir então para abrir a minha tela aqui, vou explicar no quadro. Dá uma pausada para mim, Cal. Pessoal, eu vou tentar explicar para vocês de forma bem sintética o que foi a crise dos mísseis, tá?
Então nós temos aqui o território norte-americano, eu tentei desenhar para vocês o território norte-americano, e nós temos essa península, né, que fica logo ao sul do território norte-americano, chamada de Flórida, né? A Flórida originalmente era um território espanhol, né, e os americanos compraram da Espanha no século XIX. E muito próximo da Flórida, em torno de 100 quilômetros da Flórida, nós temos uma ilha que corresponde à ilha de Cuba. Cuba passa por uma revolução socialista em 1959. E a crise dos mísseis ocorre em 1962. O que acontece é o seguinte: o Fidel Castro, que era o chefe socialista de Cuba, resolveu mandar uma mensagem para o seu amigo na União Soviética, o Nikita Khrushchev. E aí o Fidel Castro olhou, ligou lá para o Nikita Khrushchev e disse: ô, Nikita Khrushchev, seguinte, se tu mandar para nós aqui uns mísseis soviéticos, a gente vai alfinetar os americanos, a gente vai dar uma incomodada nos Estados Unidos. E aí o Nikita Khrushchev disse: boa ideia, Fidel Castro, vou enviar para vocês aí mísseis de médio e longo alcance. Fechou. As embarcações soviéticas começaram a trazer esses mísseis, o território cubano começa a ser preparado para a instalação desses mísseis soviéticos. Nesse momento, um avião espião norte-americano chamado U-2, né, que inclusive vai acabar gerando o nome daquela banda irlandesa, né, o U2, o avião U2 que tinha uma capacidade de, né, subir numa altitude muito incrível, né, a ponto onde os radares, né, e os olhos no solo não conseguiam avistar. Esse avião U-2 estava sobrevoando a área e começou a tirar foto. As fotos do avião espião U-2 fotografaram as embarcações soviéticas trazendo os mísseis e as instalações de mísseis sendo feitas em Cuba. E essas fotografias do avião U-2 chegaram até a mesa do presidente dos Estados Unidos, né, o John Kennedy. Gente, olhem o detalhe. Esses mísseis tinham capacidade de atingir todo o território norte-americano, inclusive o estado de Washington, que seria o território aí mais distante, né? O estado de Washington, estou falando de Washington DC, né? O estado de Washington, que seria o território mais distante de Cuba. Quando essas fotografias, né, da instalação de mísseis soviéticos em Cuba chegaram até o John Kennedy, ele ficou indignado. E ele vai para a cadeia internacional de televisão e ele vai dizer: ou vocês tirem esses mísseis aqui de Cuba imediatamente, ou eu vou declarar guerra à União Soviética. E foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Foi o momento onde uma terceira guerra mundial se tornou mais possível, mais próximo de acontecer. O Nikita Khrushchev sabia que se eles entrassem num conflito direto, ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder. O Nikita Khrushchev resolve recuar. E ele vai responder para o John Kennedy: ó, John Kennedy, tudo bem, eu tiro os mísseis que estão aí em Cuba, mas tu vai tirar os teus mísseis que tu tem aqui na Turquia, perto do meu território, os mísseis que tu tem aqui na Grécia, próximo do meu território. E o John Kennedy vai dizer: não tem problema, se tu tirar os mísseis de Cuba, eu tiro os mísseis da Turquia e da Grécia. Fechou? Fechou. E há uma reaproximação a partir desse momento. Esse episódio que eu acabei de descrever para vocês é chamado de Crise dos Mísseis, que ocorreu em outubro de 62. Foi o momento mais tenso, onde houve a maior possibilidade de uma terceira guerra, uma guerra nuclear. Fechou?